Tem novamente conosco aqui o casal. Já não é mais tanta visita assim. Deus abençoe. Que Deus fale conosco nessa hora. Eu queria convidá-lo e convidá-la para o texto de Efésios, capítulo 3, do 14 ao 20, Efésios 3, do 14 ao 20. Quando é que nós devemos nos pôr de joelhos? Quando é que você chega à conclusão de que você precisa se ajoelhar? Quando você perde alguma coisa, quando está num lugar muito difícil, quando é que você precisa se ajoelhar? Na carreira espiritual nós temos essa dinâmica e invariavelmente, irmãos, a gente põe no coração o desejo de nos ajoelharmos quando tudo já perdeu-se o sentido. Dificilmente a gente tem a proposta no coração de se ajoelhar como primeiro recurso. Não sei com você, mas na minha caminhada é assim. Na jornada foi assim por alguns tempos. Eu só resolvi me debruçar na presença de Jesus quando eu já tinha esgotado todos os recursos. E o apóstolo Paulo está ensinando para a gente nessa noite, nós invertemos esse valor. Tudo bem, irmãos? Existe um grupo de irmãs que oram, um grupo chamado Déboras, e o lema dessas irmãs é: mães de joelhos, os filhos em pé. As irmãs conhecem esse grupo de oração? É um grupo importante. Eu acho que nós temos um modelo semelhante aqui com Vigia e Ora. Enquanto as irmãs estão orando, toda terça-feira às 14 horas, não é aviso. E a minha expectativa é ouvir assim: pastor, na terça-feira eu senti um negócio quente. E não foi a orelha fervendo, não. Eu senti, pastor, eu senti algo, porque as irmãs têm orado, irmãos, há 70 anos. Quando é que nós nos colocamos de joelhos? É sobre isso que eu queria olhar para esse texto nessa noite, amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar e pedir ao Senhor iluminação. Pai, a tua igreja está aqui, Senhor. Temos certeza que a sua presença real está no meio de nós. O Senhor já falou conosco desde esta manhã, como disse o nosso presbítero. O Senhor é o Deus que tem convocado o teu povo. E obrigado, Senhor, por este chamamento. Obrigado, Senhor, por este privilégio, Pai. E agora, Senhor Jesus, tenha misericórdia do teu povo e que eu não atrapalhe o teu agir. Fale com a tua igreja. Cuida do nosso coração, da nossa mente, e que possamos entender um pouco da tua palavra nessa noite. Acrescenta, Senhor, sobre nós visão do teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, é o primeiro domingo de julho, início de um segundo semestre para nós. E eu queria propor para a igreja, para nós caminharmos nos próximos meses, debaixo de dinâmicas de espiritualidade. Amém? O que é dinâmica de espiritualidade? Oração, jejum, comunhão. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos meses, nos próximos domingos. Aquilo que Jesus espera de nós. Jesus nos salvou, nos transformou e espera que a gente tenha dinâmicas de espiritualidade. Senão, irmãos, a gente morre. Se a gente não alimentar a nossa espiritualidade, haverá morte. Um corpo que não se alimenta fica fraco e morre. E quero começar essa jornada com os irmãos e com as irmãs olhando Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o 20. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem todo o nome, toda a família, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior,
e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, glória a Deus, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que palavra maravilhosa essa do apóstolo Paulo a essa igreja. A igreja de Éfeso, que está na Ásia. E o que está acontecendo aqui, irmãos e irmãs, é que o apóstolo Paulo foi preso. E ele foi preso exatamente por causa desta dinâmica. O apóstolo Paulo foi preso por nenhuma outra razão. Eu coloquei no grupo da igreja um pedido da Isolina. Teve um irmão que esteve aqui em 2019. Aquele irmão, ele teve que deixar sua casa. Ele era um comerciante lá no Egito. Foi obrigado a ir embora de lá por causa de ter se convertido ao cristianismo, e ele achou que a perseguição que estava sobre ele estava acabada. Ele resolveu voltar depois da pandemia, foi preso, está condenado à morte, está aguardando. E a Isolina mandou um vídeo muito emocionante para mim, dele sentado, abraçado num pedaço de cruz, dizendo: eu morro, não tem problema. Eu não partilhei para a igreja porque aquela imagem me tocou demais, abraçado com um pedaço de cruz e dizendo: não tem problema, eu morro. E a Tsara hoje falou: papai, pede para cantar Para a Cruz Eu Vou. Eu falei: filha, eu não vou pedir não, porque aí eu dou trabalho para os meninos que cantam lá. E o apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, ele está aprisionado por causa dessa paixão. Ele está aprisionado, condenado, vai ser condenado à morte por causa dessa dinâmica do reino. O apóstolo Paulo está já em Éfeso experimentando uma coisa que está muito forte nos nossos dias, muito forte: apostasia, frieza, indiferença. Está muito comum nos nossos dias. Tenho conversado com muitas pessoas, muitos colegas, muitos pastores, e quando eu chego numa convenção social, um aniversário, uma festa, os colegas pastores, pastor Landim, falam para mim: por favor, não fale de igreja. As esposas de pastores dizem assim: por favor, fala de qualquer coisa, fala de TikTok, mas não me fala de culto. São todos crentes, todos estão cansados, extasiados, desanimados. Chegamos a um tempo, irmãos, e hoje eu não quero colocar medo no seu coração, mas chegamos num tempo em que pouca coisa nos comove, pouca coisa nos faz ficar incomodados. No supermercado, tantas pessoas nos pedem coisas para comer, para pagar, para ajudar, que a gente já está blindado. É difícil a gente ser tocado por algo. O que é que te faz se pôr de joelhos? O que é que te faz refletir profundamente? O apóstolo Paulo já está experimentando. Ele está preso por causa de um mistério, ele está preso por causa do amor ao Evangelho. E depois eu queria que você olhasse na sua casa, porque do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando assim: o amor de Deus é incrível, o amor de Jesus Cristo é indizível, e Ele tem tomado o meu coração, e ainda preso eu não consigo não transformar todas as coisas que me acontecem em repercussão para o reino. Os irmãos entenderam o que o pastor acabou de falar? O apóstolo Paulo está tão embebido no Evangelho, tão cheio de Jesus, que todas as coisas que acontecem ao apóstolo Paulo, ele diz:
é de Jesus. Todas as coisas. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: se não for de Jesus, não vai prosperar, vai cair por terra. O apóstolo Paulo está preso e ele começa o capítulo 3 dizendo: eu sou prisioneiro, mas não sou prisioneiro porque o Império Romano, porque a polícia me prendeu. Eu sou prisioneiro porque Jesus me quer prisioneiro. E Jesus me quer prisioneiro porque Ele quer que eu fale no meio da prisão. O que é que te faz ficar de joelhos, irmãos, irmãs? O que é que faz, irmãos, irmãs, você despertar o olhar e dizer: eu preciso acalmar o meu coração e me curvar? O que é que te faz? O apóstolo Paulo está dizendo que se não for rendição a Cristo Jesus, você é escravo, você está aprisionado àquilo que te faz ficar de joelhos. Os irmãos entenderam? O que é que te derruba? O que é que te deprime? O que é que faz você perder o foco? Você é escravo disso, irmão. Você está dependente disso. Você está vivendo em prol disso. E o apóstolo Paulo está dizendo: se não for Cristo Jesus, perdemos a razão de ser. E aí, irmãos, então eu queria lembrar a igreja de 3 motivos que devem ser a marca da nossa prostração. Amém? Amém? Estamos no mesmo culto? 3 marcas que são importantes para que nós estejamos prostrados aos pés de Jesus. O primeiro é o versículo 14. O apóstolo Paulo está dizendo que ele se coloca de joelhos por uma causa extremamente maravilhosa. Sabe por quem ele se coloca de joelhos? Ele se coloca de joelhos diante do Pai, versículo 15, 14 e 15, porque tanto a família no céu como a terra está debaixo do cuidado de Jesus. Entendeu, Márcia? Nós ficamos de joelhos aos pés do Senhor Jesus por causa da nossa família, por causa dos filhos, por causa dos netos, por causa do marido, por causa da esposa, por causa... Aí o apóstolo Paulo está dizendo que este dobrar do joelho não pode ser só pela minha família comum, pela Maitê, pela Tissara, pela Gisele. O apóstolo Paulo está dizendo que inclusive o apóstolo Paulo não é casado, não tem filhos. Então ele está dizendo para essa igreja que está experimentando o grande amor de Deus, dizendo assim: que maravilha, que privilégio, que coisa linda saber que há outros tanto quanto que Jesus resgatou e restaurou. Então Jesus está nos somando à família da fé. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O apóstolo Paulo está dizendo para você, irmãos e irmãs, que se aquilo que te deixa desanimado, te deixa prostrado, são os problemas familiares, o apóstolo Paulo fala: glória a Deus por isso. Não pelos problemas, apesar que ele mesmo vai dizer que a aflição traz perseverança, mas o apóstolo está dizendo que se Deus está levando a gente para lugares em que os problemas nos fazem sentir a dor, a preocupação, a ansiedade, por causa dos filhos, por causa dos netos, por causa daquele que sempre dá um pouquinho de trabalho para a gente, o apóstolo Paulo está dizendo: é por esta causa mesmo que nós devemos nos pôr de joelho. Amém, igreja? O apóstolo Paulo está dizendo: continue de joelhos, enquanto Cristo Jesus está congregando junto dele aqueles que são família da fé. E enquanto Cristo Jesus não restaurar, como diz Moisés, até... Hoje a língua está tão presa que eu estou parecendo aquele irmão lá do TikTok, né? Estou com aquela... falando parabéns, né? Deixa eu beber água. O apóstolo Paulo está dizendo que nós vamos ficar de joelhos até Cristo Jesus congregar, como disse Moisés, nenhuma unha vai ficar para trás. Amém, igreja? O que Deus está dizendo para mim e para você, Marcos, pastor, fique de joelhos. Pastor, mas a minha família está bem,
E aí Jesus está dizendo, o Espírito Santo de Deus está dizendo, mas todos quanto da família da fé, tanto no céu como na terra. E aí, meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas parece que não vai ter fim. Parece que a gente vai ficar muito tempo de joelhos. E eu já falei para os irmãos, eu tive 2 experiências com essa jornada de ter o joelho dobrado. Uma foi com o padre Flávio dos Anjos, que fez o mestrado comigo na PUC. Era um padre, e um dia tomando café, o padre muito gracioso, eu dei um tapa no joelho dele, falei: padre, ele, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei: o que foi, padre, machucou? Não, eu fiquei 7 dias de joelhos, eu tenho marcas nos joelhos de oração. Eu falei: meu Deus, eu não oro é nada. E lá na PUC eu passava algumas vergonhas com alguns amigos que eram islãs, porque na hora do almoço, Landim, a gente ia almoçar junto em intervalo de aulas, dava meio-dia, os caras que eram do islamismo, eles simplesmente colocavam, não importava o lugar, eles colocavam a sua toalhinha, ajoelhavam e oravam por 7 minutos. E o Paulo está dizendo que nós temos uma jornada muito mais intensa do que essa espiritualidade. E recentemente, dando aula na universidade, uma moça colocou o dedo na minha cara e disse assim: pastor, eu vivo em santidade, pastor. Se você pôr a mão nos meus joelhos, pastor, você vai ver que eu tenho marcas profundas de ficar de joelho diante da minha entidade, daquele a quem eu sirvo, que não era Cristo Jesus. O que é que te faz ficar de joelhos, irmãos e irmãs? E o que eu estou falando de ficar de joelhos é quando a gente fica prostrado, é quando a gente não quer fazer, é quando a gente deixa a pia cheia de louça, a casa cheia de roupa. É isso que vai tirando as nossas forças. Não estou falando dos trabalhos da casa, eu estou falando dessa coisa que vai fazendo a gente. E o apóstolo Paulo está dizendo, daqui a pouco na conclusão, o apóstolo Paulo vai dizer quando que a gente deve parar de ficar de joelhos. Mas a princípio, a primeira motivação é pela nossa família e pela família da fé. Amém? Enquanto teu marido não chegar à estatura de perfeito varão em Cristo Jesus, você continua de joelhos. Enquanto os teus filhos não chegarem à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, você continua de joelhos. Amém, igreja? Só que para isso precisamos de muito poder do Espírito Santo de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo vai dizer, e uma coisa muito interessante, daqui a pouco a gente vai ver nos versículos 18 e 19, mas o apóstolo Paulo vai dizer que quando nós estamos de joelho, versículo 16, sabe o que acontece, irmãos? Segundo a riqueza e a glória de Cristo Jesus, nós somos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Deus emana dos céus poder, e nós conseguimos receber poder e virtude, sabe para quê? Para permanecer de joelhos. Esse é o ponto, irmãos. Chegamos a um momento na caminhada cristã que nós não temos paciência, não temos tranquilidade para a espiritualidade, ficamos inquietos, não queremos orar, não queremos ler a Bíblia, não queremos ouvir pregações. Homens e mulheres envolvidas na jornada da fé estão dizendo assim: no meu momento de descanso, pelo amor de Deus, me deixa ouvir um pagodinho, me deixa ouvir um rock and roll, me deixa ouvir forró, mas não me bota louvor, porque me dá um negócio, eu fico irritado, eu fico cansado, porque a fé está mercantilizada, a fé está envolvida em coisas que não está sendo poder de Deus para transformar. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder para transformar. E a pergunta que fica nos nossos corações é: nós temos nos transformados? Eu não sei você, irmãos, mas como é difícil mudar a mente, como é difícil pensar diferente, como é difícil ampliar a visão do reino. E o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós estamos de joelhos, nós somos revestidos do poder do Senhor, com a sua riqueza e com a sua glória. E essa riqueza, essa glória e Cristo habitando em nós, faz com que a gente consiga ficar ainda mais de joelhos. Eu queria convocar você ao desconforto,
queria te convocar a ficar de joelhos nesses próximos dias. Queria desafiar a igreja a chegar e antes de qualquer coisa, antes de bater papo, antes de perguntar como foi a semana, entre e se ajoelhe. Para que isso, pastor? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que quando a gente vem e reconhece, Senhor, muito obrigado, mais uma semana eu venci, mais um mês, mais um período. O apóstolo Paulo, essa era uma prática comum, irmãos. As nossas igrejas, nos bancos, tinha um negócio chamado genuflexório. E aí sabe o que a gente fez, presbítero Renato? Chamou o presbítero Abel e falou, arranca isso aí que é só uma chave 10, parafusinho 10. E o Abel pegou aquele monte de madeira, e eu não sei o que o Abel fez com aquilo, mas não tem mais um negocinho de ajoelhar. Ninguém usa mais, pastor. Olha como as coisas foram invertendo aqui, eu não vejo se tem, mas as igrejas que eu fui tinha o buraco do parafuso. Eu ajudei a desparafusar genuflexório de igreja. Ah, pastor, é só religiosidade. Irmãos, a desculpa era que estava quebrado, a desculpa é que não estava mais tendo utilidade, e com o passar do tempo a gente vai ajustando, e o apóstolo Paulo está dizendo, através da sua carta para essa igreja, olha só, vocês precisam, em nome de Jesus, se manterem de joelhos. Vem uma segunda coisa, irmãos, versículo 15 e 16, e eu acho isso muito lindo. O apóstolo Paulo está dizendo que quando nós estamos de joelho, Cristo nos alicerça em amor. Pastor, como que eu faço para minha família ser a família mais bonita do TikTok? Se ajoelhe e o Espírito de Deus vai envolver a sua família, e vocês serão alicerçados, arraigados em amor. Amém? Precisamos crer nisso, irmãos. E eu quero estar de joelhos, o hino que nós cantamos domingo passado, junto dos santos, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelas filhas ou os filhos das minhas filhas, para uma geração que talvez eu nem conheça. Enquanto Cristo Jesus não voltar, essa deve ser a nossa perspectiva. Amém, igreja? Mas agora vem uma coisa muito linda que eu queria chamar a sua atenção para você não cochilar. Eu prometo que com isso eu vou para a conclusão. A pergunta que está no nosso coração é: quando é que nós devemos ficar de joelhos? Eu acho que eu já respondi essa pergunta o tempo todo. O tempo todo. Você não pode. Estar de joelhos é andar com o coração dependente do Espírito Santo de Deus. Amém? Só que aí o apóstolo Paulo faz um recurso linguístico chamado oxímoro. Só para vocês prestarem atenção em mim. Falar, ó, pastor, mano. Oxímoro. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 18 e 19. Ele diz assim: quando nós estamos de joelhos. Olha que coisa incrível, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: quando nós estamos de joelhos. E aí, Abel, só no jiu-jitsu eu acho que vale essa luta de joelho. Não conheço outro esporte que se faça de joelhos. Eu não conheço outra coisa que se faz. Você fica extremamente exposto quando você está assim. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós estamos extremamente vulneráveis, extremamente fragilizados na presença de Jesus, o apóstolo Paulo diz algo maravilhoso. Então o que é oxímoro? Oxímoro é quando eu pego um negócio que não serve para nada e digo, olha como isso é maravilhoso. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha só, quando você fica de joelho, você vai compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e vai conhecer o amor de Cristo. Eu estava esperando um glória a Deus. Eu achei que a Márcia ia levantar e pular. Fala aí, que maravilha. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que do alto vem poder maravilhoso quando nós estamos de joelhos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quanto mais fragilizado, mais o poder de Deus opera em nós.
Quanto mais dependentes do Senhor, mais nós conhecemos. E o apóstolo Paulo está dando uma resposta a algumas perguntas que a Bíblia fez, que a teologia fez. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi que deu ensinamento para o Senhor? Perguntava Isaías. E aí o Paulo está dizendo: aquele que se dobra, aquele que se ajoelha, esse conhece o pensamento do Senhor, esse tem tranquilidade no seu coração, esse conhece a profundidade do amor, esse sabe que as prisões, que as doenças, que as enfermidades, que as conquistas, que as glórias, tudo vem do Senhor, é para o Senhor e pelo Senhor. E o apóstolo Paulo então está dizendo que quanto mais nós estivermos prostrados na presença do Senhor, aí irmãos, vem a palavra proskinel, adoração. Uns homens olharam para isso de joelho, eu quero é ficar com o rosto no chão. Que quanto mais exposto, quanto mais vulnerável, mais o poder de Deus, então eu quero ir para baixo do joelho, eu quero é ficar deitado com a cara no chão. E aí, meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas o apóstolo Paulo está me ensinando um negócio aqui, que eu vou me controlar muito para não chorar. O apóstolo Paulo está dizendo assim: igreja, eu gosto de usar as coisas contraditórias. Eu gosto de revelar a minha grande glória nesses lugares em que não tem mérito nenhum. Deus gosta do contraditório. Quanto mais prostrado, mais você conhece a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus, mais que excede todo o entendimento, e aí a gente é tomado de toda a plenitude. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, em nome de Jesus, não é um problema financeiro que vai me desanimar, não é a enfermidade que vai dizer que Deus não gosta mais de mim, não é esse tempo que vai dizer: ai, que preguiça de ir na igreja, ai, que preguiça de me juntar, ai, que canseira fazer, ai. O apóstolo Paulo está dizendo que isso é um pecado terrível, irmão, irmã. O apóstolo Paulo está dizendo que quanto mais nós repercutimos a glória de Deus, mais Deus manifesta a sua glória. E aí então o convite para mim e para você nessa noite é dizer: Senhor, eu quero ser esse negócio aí, essa palavra estranha que o pastor falou, esse oxímoro, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor use as coisas contraditórias. Amém, igreja? O que é que está fazendo você se pôr de joelhos? É um prognóstico médico? Acalma o coração. Jesus gosta de usar a contradição. Qual é a luta? Qual é a dificuldade? Qual é a ansiedade? Qual é o medo? Qual é a insegurança? Qual é a irritação? O apóstolo Paulo está dizendo, a fim de poder compreender. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, vem a conclusão da nossa reflexão nessa noite. A reflexão da nossa leitura nessa noite é ainda maravilhosa, porque o apóstolo Paulo está dizendo assim: pastor, então quer dizer que se eu ficar prostrado, Deus, na presença de Deus, Deus vai abençoar? Vai, Deus vai abençoar. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Salmo 139, a palavra nem saiu da boca, Joaquim, e Deus já sabe. Salmo 139. O apóstolo Paulo está dizendo assim: Deus vai fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Você vai pedir prostrado e Deus fala: eu vou fazer infinitamente mais. Pastor, cuidado com a teologia da prosperidade. Não estou falando de prosperidade, não estou falando de meta pessoal, não estou falando de matéria, não estou falando de experiência. Estou dizendo que Deus é maior do que o nosso pensamento, Deus é maior do que a nossa perspectiva. O Espírito Santo de Deus nos envolverá com amor para suportar todas as coisas. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja toda adoração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: você tem uma solução melhor para o seu problema?
Você tem, irmão, uma solução melhor para o seu filho? Você tem uma solução melhor para o seu lar? Você tem? Qual é a solução que você tem que é capaz de ser maior do que o seu pensamento? O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que existe algo que é maior do que o nosso pensamento. E aí isso é provocador, porque o apóstolo Paulo está... Quem aqui consegue ficar sem pensar? Consegue parar e não pensar em nada? Eu faço yoga, pastor, então eu consigo pensar. Eu não posso pensar em nada, não posso pensar em nada, não posso pensar em nada. Aí eu consigo não pensar em nada. O apóstolo Paulo está dizendo, sabe essa sua cabeça que ferve, que te enche de pensamentos, de planos, de projetos, e aí a gente faz caminhada, faz jornada, e na caminhada a gente tem cada solução, cada discussão, cada resolução, e o apóstolo Paulo está dizendo, pois é, e quando você para e fica de joelho, Deus é maior do que isso que você pensa. Amém, igreja? A minha oração nessa noite é Efésios 4, versículo 13. Até que chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, por toda a artimanha dos homens, pela astúcia com que os induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem é o cabeça de todo o corpo. A minha oração, irmãos, nessa noite, é que você só se levante quando você tiver certeza de que você chegou à estatura de Cristo Jesus. Amém? Eu não sei você, mas eu vou levar um tempão para ficar de pé. Acho que o joelho vou ter que comprar uma joelheira para suportar tamanha dor. Não estou falando de sacrifício tolo, estou dizendo de um coração diante de Cristo Jesus. E o convite do Senhor, nessa noite, nós vamos cantar com o coral a resposta. Um convite do Espírito Santo de Deus, dizendo, de joelhos, partamos o nosso pão. De joelhos, tomemos vinho e pão. Se de joelhos nós estamos contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de nós. Amém, igreja? Amém. Convite para o Senhor. O convite do Senhor para a sua igreja é ver em nós corações disponíveis, quebrantados. Amém, igreja?